Olá, pessoal! Hoje veremos a modernização do Brasil. Para isso, tentaremos compreender a lógica do capitalismo e como ele se implantou aqui em nosso país. Por 300 anos, nosso país foi explorado incessantemente, e isso marcou seriamente nossa estrutura e nossa formação. Mas em 1808, com a vinda da coroa, ocorreram algumas modificações. As características da colônia começavam a se modificar e o nosso contexto iria começar em seu processo de modernização. Mas a lógica capitalista segue ainda presa àquele modelo que nós encontrávamos. Antes, nosso Brasil era explorado para levar e acumular riquezas na Europa, que já vivenciava o seu modelo capitalista. Agora, o que acontece no capitalismo industrial é que essa exploração continua, mas apresentando algumas formas diferenciadas, mas ainda sendo através de exploração. Não tínhamos mais o problema do Brasil colônia, que tinha suas riquezas levadas para Portugal. Mas a Revolução Industrial, que era baseada na ideologia liberal, continuava explorando as sociedades, continuava explorando o povo. E ela foi implantada aqui em nosso país dessa mesma forma. Sua lógica é baseada na economia de mercado, que visa apenas os lucros. A ideia básica desse processo era aumentar, ampliar os lucros das elites. Queriam fazer isso através da exploração das pessoas. Havia exploração de mão de obra, desrespeito às pessoas quanto à idade, sexo. A ideia de formação de uma sociedade brasileira ainda não se passava pela cabeça das pessoas. Não era isso que se queria. O principal ainda era o lucro das elites. Vejamos agora um trecho de um documentário chamado Esse Homo, que vai apresentar como era a relação de trabalho, como iniciou esse processo. Já está fazendo 27 graus no centro da cidade. Vai ser um dia quente. Agora as nossas dicas para não ficarem presos no trânsito. O trabalho é uma das atividades fundamentais do ser humano, que permite a nossa sobrevivência. E mais do que isso, as pessoas são vistas na sociedade a partir da função que exercem. Quando entramos para um emprego, estamos aceitando os valores e as regras implícitas a ele. O trabalho é uma parte importante da organização social. Ele estrutura as relações entre os indivíduos e assegura-os de sua participação na vida econômica. Para o ser humano, o trabalho é a maneira de interagir com o meio ambiente, de transformá-lo e moldá-lo para se adequar às nossas necessidades. Na sociedade moderna, o trabalho é visto como uma fonte de independência e liberdade. Paradoxalmente, o trabalho também pode ser uma prisão, onde se desenvolvem hierarquias e relações de poder, privando o trabalhador de toda a liberdade. Muitas vezes, uns poucos indivíduos enriquecem à custa de outros que precisam trabalhar para sobreviver. A história do trabalho é marcada por relações de poder, por exemplos de dominação e subjugação. A globalização da economia e a informatização estão mudando o universo do trabalho. Como vimos, as relações de trabalho modificaram. Com isso, as relações humanas também apresentaram algumas mudanças. Mas nós devemos refletir sobre isso. Essa relação de trabalho que nós temos hoje é diferente desse processo, como esse processo iniciou? Hoje, nós vemos uma realidade muito complicada na relação de trabalho. As relações humanas ainda são muito desrespeitosas e ainda encontramos grandes problemas com relação à estrutura social.
estrutura social e as ideologias políticas que as constituem? Temos com o capitalismo industrial a instalação de uma nova estrutura da sociedade moderna, dividida em classes polarizadas. Em um extremo, temos a burguesia, com a riqueza e o poder da elite. Ao outro, as classes trabalhadoras, com a mão de obra, a população pobre e todos os outros que estão à margem da sociedade até hoje. Vamos pensar nesse quadro? O que temos hoje em dia? Não é uma elite burguesa com o poder econômico, poder político, comandando e liderando toda a sociedade? As nossas classes trabalhadoras, como estão? Conseguem mostrar-se ativamente e conseguem modificar a sociedade sempre que possível, lutando e tendo seus direitos todos atendidos? Acho que não é esse o quadro que vemos, não é? Em meio a esse contexto, as transformações iam acontecendo no Brasil. Se manifestavam ainda presas às raízes de nosso passado. A modernização em nosso país ia aparecendo através de algumas empresas, companhias de seguros, companhias de transportes a vapor, transportes ferroviários. Nesse período, uma figura ilustre e conhecida surgiu. Irineu Evangelista de Souza, o conhecido Visconde de Mauá, foi um grande empreendedor, uma das figuras que mais queria fazer o Brasil crescer em nosso histórico. Mas nem tudo deu certo para ele. Vejamos um trecho do filme Mauá que conta essa saga. Me desculpem. Alguém faça o favor de conduzir o cavalheiro onde deseja ir, para que possamos continuar nossos trabalhos. Não estou perdido. Também sou acionista do Banco do Brasil. Esta reunião é exclusiva dos acionistas majoritários. O senhor pode sair tranquilo que tudo que for decidido aqui será também em benefício dos pequenos. Desculpe, mas a quantidade de ações que possuo me coloca de igual para igual com qualquer um dos senhores. Quem esse sujeito pensa que é? Que atrevimento. Por favor, o senhor poderia nos mostrar as suas ações? Perfeitamente. Agora só me resta saber se elas são autênticas. Não resta a menor dúvida. São autênticas. É com satisfação que eu convido a participar desta reunião, senhor. Senhor? Irineu Evangelista de Souza. Eu vejo que o senhor está cheio de entusiasmo e energia. Jovens assim é que podem dar uma excelente contribuição ao Império. Eu pretendo trabalhar muito pelo progresso do nosso país. O trabalho pode ser dispensável. O importante são as ideias. Permita-me discordar, senhor. Mas foi graças ao trabalho que consegui comprar as ações. Eu trabalho desde os 9 anos. Mas agora, felizmente, o senhor pode comprar uma fazenda, ter um bom lote de escravos e fazer com que eles trabalhem para o senhor. Escravos não? Não vejo a hora de acabarmos com essa aberração. Essa aberração é o Brasil, meu rapaz. Acabar com os escravos é acabar com o Império. Tudo aqui depende deles. Mas é uma desumanidade? São homens, como eu e o senhor. Sim. São como nós. Eles têm cabeça, tronco e membros. Mas não pensam como nós. Penso que a escravidão é um atraso. Os ingleses aboliram a escravidão de suas colônias e progrediram. Agora vejo que o senhor está decididamente convertido à cartilha liberal dos ingleses. Se eles conseguiram tornar o seu país uma potência,
podemos fazer o mesmo pelo Brasil. Eu nunca tinha visto um caixeiro que pensasse. Diga-me uma coisa, rapaz. Se você fosse Deus, o que é que você daria ao Brasil? Ferro. Ouro não seria melhor? Já tivemos ouro demais e não prosperamos. Só ferro, então? Ferro, carvão, indústrias, livre comércio e meios de transportes para fazer circular toda essa riqueza. É com isso que eu sonharia, Visconde. Mesmo com toda essa visão empreendedora, Mauá faliu. Isso se deu a uma política econômica que nós tínhamos no nosso Brasil. A hegemonia que nós encontrávamos aqui era totalmente protecionista. Privilegiavam os agricultores, cafeicultores, que eram a elite social do nosso país. Possuíam o poder econômico, o dinheiro, aquilo que manda na economia capitalista. Esse é um exemplo claro que, apesar de toda a modernidade, nossa economia ainda era presa às formas que existiam no passado em nosso Brasil. O contexto era de uma política que protegia a elite, uma política voltada para beneficiar a elite, não para o povo, não para a formação de uma sociedade justa e igualitária. Tínhamos nesse contexto o coronelismo, o voto de cabresto. Essa realidade marcou o Brasil por muito tempo. Tínhamos aqui aqueles detentores de poder, de dinheiro, que comandavam o povo de acordo com sua vontade, o seu querer. Vamos compreender o que foi esse coronelismo, vendo um trecho do livro Coronelismo, Inchado e Voto. Não se pode, pois, reduzir o coronelismo à simples afirmação anormal do poder privado. É também isso, mas não é somente isso. Nem corresponde ele à fase áurea do privatismo. O sistema peculiar a esse estágio, já superado no Brasil, é o patriarcalismo, com a concentração do poder econômico, social e político no grupo parental. O coronelismo pressupõe, ao contrário, a decadência do poder privado e funciona como processo de conservação do seu conteúdo residual. Chegamos assim ao ponto que nos parece nuclear para a conceituação do coronelismo. Este sistema político é dominado por uma relação de compromisso entre o poder privado decadente e o poder público fortalecido. Vimos que é uma prática individualista, não é? Vale lembrar que este contexto existe até uma história bem recente em nosso país, onde as pessoas costumam buscar o poder para si. Você lembra de algum caso? Ouviu em algum momento falar sobre esse contexto? Quando encontramos o Estado ausente, vemos essa realidade. Temos diversas lideranças políticas que se intitulam coronéis. Em meio a esse contexto, algumas transformações ocorreram. Vamos observar essas transformações? A economia e a arte moderna? O Brasil chega ao século XX com sua economia predominantemente agrícola. Tínhamos como principal produto o café. E a nossa economia era baseada na agroexportação. Em meio a isso, nesse período, o Brasil tinha a arte e a economia se desenvolvendo de acordo com a modernidade. Havia um crescimento no eixo de desenvolvimento Rio-São Paulo. Nesses dois estados ocorriam as maiores transformações, as maiores modificações do período de modernização do nosso país. Mas não era só na área econômica que o Brasil se desenvolvia. Em relação à arte, na nossa sociedade, começavam a aparecer manifestações artísticas que apresentavam-se de forma moderna. Tivemos como marco bastante relevante a Semana de Arte Moderna, que ocorreu em 1922 em São Paulo.
Vejamos agora um trecho da minissérie Um Só Coração, que aborda o início dessa modernização. No dia 13 de fevereiro, a Semana de Arte Moderna estreou no Teatro Municipal de São Paulo, alugado por R$ 847 mil, com alguma expectativa e curiosidade. Muita gente estranhou que o município tivesse cedido sua mais imponente casa de espetáculos para acolher tamanha extravagância. Para muitos de vós, esta curiosa e sugestiva exposição que gloriosamente inauguramos hoje é uma aglomeração de horrores. Aquele homem amarelo, aquele carnaval alucinante, aquela paisagem invertida, se não são obras da fantasia de artistas zombeteiros, são seguramente desvairadas interpretações da natureza e da vida. Bravo, Graça Aranha! Bravo! Não está terminado o vosso espanto. Muitos horrores os aguardam. Uma poesia liberta, uma música extravagante, virão revoltar aqueles que reagem movidos pelas forças do passado. Pois que venham! O modernismo no Brasil representa um período histórico muito importante para a nossa sociedade. Mas a sociedade de hoje está diferente da que havia naquele tempo? Nós estamos preparados para as mudanças, para as novidades, como a sociedade estava em 1922? Acho que ainda continuamos do mesmo jeito que aquela sociedade estava. A Revolução de 30 e a Era Vargas, mesmo com todas aquelas modificações, nem tudo andava bem. Havia o desgaste da política das oligarquias e o descontentamento com o governo. Isso levou à crise da República Velha. E iniciamos, então, o período da Era Vargas. Em 1929, aconteceu uma crise econômica que afetou o mundo inteiro. Foi a quebra da Bolsa de Nova York. Vamos ver um trecho do documentário Testemunho da História que aborda esse fato? 24 de outubro de 1929. Desastre em Wall Street. A Bolsa de Valores de Nova York despenca, num dia que entraria para a história como uma quinta-feira negra. Investidores em pânico mandaram vender todas as ações que tinham a qualquer preço. As ações das grandes companhias, como a General Electric, caíram vertiginosamente de valor. Nas primeiras 3 horas do pregão, 11 bilhões de dólares tinham virado fumaça. O crash em Wall Street desencadeou uma onda de falências e abalou a confiança na economia americana. Em pouco tempo, os Estados Unidos e o mundo todo eram varridos por uma grave crise econômica. 13 milhões de americanos amargavam o desemprego. A produtividade caía e os bancos fechavam um após outro. Os efeitos da crise foram devastadores para o Brasil e a economia do café. Os preços já estavam em queda no mercado internacional e as exportações começaram a diminuir. O governo brasileiro fez estoques e chegou a queimar café para sustentar os preços. Sem sucesso. Em 1931, a queima de 3 milhões de saca anunciava o fim da era no Brasil, a era do Rei Café. Como vimos, a quebra da Bolsa de Nova York ocasionou inúmeras falências. Como resultado, ocorreram depressões no mundo inteiro, iniciadas nos Estados Unidos. A sociedade mundial ficou muito abalada. Muitas pessoas sofreram com esse acontecimento. Vejamos um trecho da minissérie Um Só Coração
que contextualiza esse fato aqui no Brasil. Ah, espera, você está falando sobre a Bolsa de Nova York. Aumente o volume. Saiu do ar de novo. Tenta você, Silvio. A situação é mesmo tão grave, Olivia? É, Guilma. Infelizmente. Fernão também acha. Até Juvenal, que parecia tão calmo, agora parece assustado. Já se fala numa grande debacle. Meu Deus. Os lavradores de café estão em pânico, Guilma. Precisamos nos preparar para tempos muito difíceis. Mas caiu mais? Mais. Mas que histeria é essa? O preço do café está caindo vertiginosamente no mercado internacional. E os bancos estrangeiros não descontam mais dinheiro às firmas de Santos. Em resumo, estamos sem liquidez. E por que não vamos falar com o presidente da República? Ou então enviamos uma comissão formada por representantes da lavoura cafeeira e do comércio. Nós temos que exigir do governo uma emissão de papel para atender às necessidades da lavoura cafeeira. Ou então uma moratória. Mas e se o presidente não atender às nossas solicitações? O Washington Luiz disse que não ia nos desamparar. No dia 28 de outubro, uma comissão foi recebida pelo presidente Washington Luiz, que negou a emissão de 50 mil contos de réis para socorrer a lavoura do café e a declaração da moratória. A crise será debelada, disse o presidente, com os próprios recursos do estado de São Paulo. Como vimos, essas grandes crises mundiais atingem a todas as pessoas, independente de suas classes sociais. Em meio a essa crise, Getúlio Vargas toma o poder após a Revolução de 1930. Esse período é marcado por grandes transformações na sociedade e na organização da economia. Vamos ver um trecho do documentário que fala sobre isso? 3 de novembro de 1930. 10 dias depois de derrubarem o presidente Washington Luiz, os militares brasileiros entregaram o poder ao líder da oposição revolucionária, o gaúcho Getúlio Vargas. O Brasil sofreu os efeitos da crise de 29. A velha república, dominada pela aristocracia do café, já não era capaz de responder aos anseios do país. Mas nas eleições de março, os currais eleitorais garantiram a vitória de Júlio Prestes, o candidato da situação. As elites dissidentes se reuniram aos antigos tenentes de 22 para derrubar o regime. Getúlio Vargas, o candidato presidencial derrotado, assumiu o comando do movimento. Ele iria ficar no poder até 1945, tornando-se o político mais importante na história do país. A Revolução de 30 abriu um período de mudanças profundas no Brasil. As cidades cresceram e o eixo da economia mudou da agricultura para a indústria. As lutas políticas também foram intensas e marcadas pelos conflitos ideológicos da época. A forte pressão para que a legalidade fosse restaurada por meio de uma nova Constituição levou à Revolução Constitucionalista de 1932 em São Paulo. Vargas e seus aliados acusaram São Paulo de separatismo e, com sucesso, conseguiram isolar e vencer os paulistas. Embora derrotados, os paulistas conseguiram sua nova Constituição em 1934. Mas Getúlio Vargas já tinha montado uma estrutura de poder que o manteria na chefia do governo até 45. Em 1935, o novo regime derrotou a intentona comunista, uma violenta revolta esquerdista liderada por Luiz Carlos Prestes. Ele já era um dos principais líderes do Partido Comunista Brasileiro. A onda repressiva que se seguiu à intentona abriu caminho para a implantação do Estado Novo em 1937. Era a ditadura, prisões, censura e ausência das liberdades fundamentais. Getúlio Vargas passou a flertar com o fascismo e chegou a buscar uma aproximação com a Alemanha de Hitler. Mas com a entrada do Brasil na guerra junto com os aliados e a vitória sobre a Alemanha,
Getúlio seria deposto, mas voltaria ao poder e pelo voto. Como acabamos de ver, esse período foi marcado com muitas contradições. Ficou conhecido como a Era Vargas. Ao mesmo tempo que ele tinha uma postura autoritária, lembrando o nosso passado, ele era moderno, apresentando iniciativas que transformavam a realidade da sociedade. Vargas ficou conhecido como o pai dos pobres. Foi o primeiro político que pensou nos trabalhadores. Inovou com uma política para o povo, uma política nacional, que pregava o desenvolvimento industrial, valorizando o produto nacional, valorizando todo o nosso Brasil. Foi criada uma identidade nacional. O Brasil começava a ser visto como um país. Vamos ouvir o trecho de uma canção que contextualiza esse momento histórico? Seu presidente, sua excelência mostrou que é de fato. Agora tudo vai ficar barato. Agora o pobre já pode comer. Seu presidente, pois era isso que o povo queria. Um ministério da economia parece que vai resolver. Seu presidente, graças a Deus não vou comer mais gado. Carne de vaca no açougue é mato. Com meu amor eu já posso viver. Eu vou buscar a minha nega pra morar comigo, porque já vi que não há mais perigo. Ela de fome já não vai morrer. A vida estava tão difícil que eu mandei a minha nega bacana meter os peitos na cozinha da madame em Copacabana. Agora vou buscar a nega porque gosto dela pra cachorro. Os gatos é que vão dar gargalhada de alegria lá no morro. Seu presidente, sua excelência mostrou que é de fato. Getúlio Vargas, como vimos na música, foi um presidente que promoveu grandes mudanças para o trabalhador. E ele é marcado e reconhecido por isso até hoje. Vamos observar na enquete feita sobre esse assunto. Porque ele instituiu quase que todos os direitos ainda existentes no Brasil hoje. Porque ele foi assim um estadista assim bem assim a favor do povo, né? Um estadista muito bom, uma inteligência fora do normal, né? Era um homem que ia representar o Brasil, onde ele ia, ele sempre se destacava pelo bom procedimento, pelos bons conhecimentos que ele tinha das causas. Regularizou o emprego com carteiras profissionais, carteira de trabalho, quer dizer, oficializou mais ou menos o emprego, né, e os direitos trabalhistas. Desenvolveu mais o espírito de nacionalismo brasileiro, defendeu o interesse do emprego do brasileiro, das empresas estrangeiras que não davam chance ao brasileiro a não ser para atividades bem rasteiras, a criação das leis trabalhistas, que até hoje quem trabalha tem algum direito, alguma proteção. Como vimos, Vargas foi um presidente visionário. Foi o primeiro que pensou no povo. Vamos observar o próximo quadro. Em agosto de 1954, Getúlio Vargas suicidou-se no Palácio do Catete com um tiro no peito. Deixou uma carta-testamento na qual dizia: "Saio da vida para entrar na história." Até hoje, o suicídio de Vargas gera polêmicas. O que sabemos é que seus últimos dias de governo foram marcados por forte pressão política por parte da imprensa e dos militares. A situação econômica do país não era positiva, o que gerava muito descontentamento entre a população. Embora tenha sido um ditador e governado com medidas controladoras e populistas, Vargas foi um presidente marcado pelo investimento no Brasil. Além de criar obras de infraestrutura e desenvolver o parque industrial brasileiro, tomou medidas favoráveis aos trabalhadores. Foi na área do trabalho que deixou sua marca registrada. Sua política econômica gerou empregos no Brasil e suas medidas na área do trabalho favoreceram os trabalhadores brasileiros.
Contudo, apesar de Vargas ter entrado para a história como político do povo, a economia brasileira já estava presa ao capital estrangeiro. E este quadro iria só piorar, infelizmente. Vejamos como foi essa piora e o porquê que ele piorou. Vamos entender o modelo de desenvolvimento de JK? Vamos observar um trecho da minissérie JK? Não gostou do pouso, doutor Israel? Gostei. Não gostei da pista. Não vai se queixar ao Bernardo Saião. O pé da sua pressa. Ele fez o que pôde. Brasília. O sonho profecia do Santo Dom Bosco não me saía da cabeça. Entre os paralelos 15 e 20 graus, havia um leito muito largo e extenso que partia de um ponto onde se formava um lago. E ali surgirá a grande civilização, a terra prometida, onde correrá leite e mel. O Oscar estava dizendo que os alojamentos devem ficar aqui. O que você acha, Israel? Se eu fosse o arquiteto, mas quem sou eu para discutir? Eu estou aqui para executar. Eu quero definir com você, Oscar, onde ficará o Palácio Presidencial. Presidente, não é melhor primeiro a gente esperar, definir o plano diretor para a cidade e só então a gente se projetar? Mas eu não vou esperar o resultado do concurso para decidir isso. Eu tenho pressa, Oscar, muita pressa. Deste Planalto Central, desta solidão, que em breve se transformará em cérebro das altas decisões nacionais, eu lanço mais uma vez o meu olhar sobre o amanhã de meu país. E antevejo esta alvorada com fé inquebrantável e uma confiança sem limites no seu grande destino. Então, general, gosta da paisagem? Muito, doutor Oscar. Só Oscar, por favor. Sim, mas me diga uma coisa, Oscar. Essa cidade que vocês vão projetar será clássica ou moderna? Moderna, é claro. Não, eu digo os prédios militares, Oscar. Serão clássicos ou modernos? O que o senhor prefere numa guerra? Armas clássicas ou armas modernas? Presidente, quando que o senhor pretende concluir a construção dessa cidade? Eu vou passar a faixa ao meu sucessor aqui em Brasília, general. Juscelino Kubitschek foi eleito no período de transição após o suicídio de Vargas. Tentou, durante todo o seu governo, cumprir seu plano de metas, que possuía como ideia principal de desenvolvimento o slogan 50 anos em 5. Esse desenvolvimento econômico pregado por JK era baseado na economia capitalista internacional, que era refletida na associação do Estado, empresa nacional e capital estrangeiro. Em meio a esse contexto, JK e sua política não terminaram muito bem. Deixaram uma característica que permeou pelo contexto brasileiro por muito tempo. São os problemas econômicos e a dívida externa alta. Vejamos o que o autor Adriano Giglio comenta sobre esse assunto. O retorno da inflação e as críticas de submissão da política de JK ao poder do capitalismo norte-americano e do FMI mobilizaram os grupos oposicionistas. Mas é inegável que a política de JK deu grande impulso ao desenvolvimento econômico do país, ao mesmo tempo em que seu governo foi responsável pelo agravamento de antigos problemas, como as desigualdades sociais, as diferenças regionais e a defasagem entre setores arcaicos e modernos da economia. Neste período, a dívida externa aumentou e o controle da economia pelo capital externo também. JK, com sua política do improviso, deixa o governo com uma instabilidade socio-institucional. Isso não foi bom para o Brasil. Esse contexto caracterizou nossa sociedade por muitos anos. A dívida externa alta foi por muito tempo um grande problema de nossa nação. E é uma das maiores causas
de um dos grandes problemas que encontramos na nossa sociedade, que é a desigualdade social. Sugiro como leitura o livro de Celso Furtado, Formação Econômica do Brasil. E como outra dica para ampliar o conhecimento, o livro de Edgar Carone, A República Velha, Instituições e Classes Sociais.